Desconfiado que a viagem do Juan Dias de Solís tinha um caráter colonizador, o Dom Manuel resolveu enviar os primeiros colonos portugueses para a América do Sul, para o que futuramente seria o Brasil. E ele vai fazer isso em 1516. E para desempenhar esse papel, ele vai enviar um fidalgo chamado Cristóvão Jacques. Só que essa expedição do Cristóvão Jacques não ia ter apenas um caráter colonizador. Além disso, tinha um caráter defensivo. E essa expedição, nos poucos livros, nesses manuais mais comuns de história do Brasil, nos poucos que aparece essa expedição, né, uma menção a essa expedição, ela aparece com o título de Expedição Guarda-Costas. Porque o objetivo era proteger a costa brasileira. O Dom Manuel sabia muito bem que a presença francesa, em menor grau nesse momento, e principalmente a presença espanhola, era significativa na costa brasileira. Havia já a extração ilegal do pau-brasil e ele queria, então, digamos assim, ter condições de oferecer alguma resistência a esses piratas que faziam esse tipo de coisa. Bem, então em 1516 vai ser enviada essa expedição do Cristóvão Jacques, que além desses dois objetivos, defensivo e colonizador, tinha também um objetivo comercial, já que o Cristóvão Jacques foi nomeado como comissário do pau-brasil. Então ele era o único responsável por gerenciar o comércio do pau-brasil no território da América do Sul que pertencia a Portugal, que era a parte mais rica em pau-brasil. Em 1515, acabaram aqueles contratos de arrendamento que Dom Manuel fazia, cujo negociante mais famoso a se envolver foi o Fernando de Noronha. Então, em 1516, a coroa assumiu para si a tarefa de cuidar desse comércio. E o Cristóvão Jacques, vindo para cá em 1516, vai vir também com essa atribuição. Bem, partiram então três caravelas com 300 tripulantes no total. Eles vão dar em Cabo Frio e eles vão encontrar, o Cristóvão Jacques e seus companheiros vão encontrar a feitoria de Cabo Frio abandonada em 1516. Então ele segue para o Rio de Janeiro, a feitoria do Rio de Janeiro, e lá ele encontra a notícia, né, de que o Juan Dias de Solís, aliás, o Francisco Torres, né, que foi o piloto de uma das naus dos sobreviventes. Então o Solís morreu, né, como eu falei no vídeo de ontem, e as duas embarcações então regressam com os tripulantes sobreviventes. A primeira a chegar ao Rio é essa do Francisco o quê? Torres, né? Isso. A primeira que chega é a do Francisco Torres. Bem, o Francisco Torres, como eu disse ontem, carrega a sua nau com pau-brasil, o que é um crime, e parte para a Espanha. O Cristóvão Jacques chega logo em seguida. E aí ele recebe a notícia, né, de que a outra embarcação não tinha regressado ainda. E lembrem que eu disse que as duas embarcações se separaram por causa de uma tempestade. As duas embarcações da viagem da expedição espanhola que tinha sido dirigida pelo Solís. Bem, então, Cristóvão Jacques, sabendo que a outra embarcação poderia vir até o Rio de Janeiro ainda, resolve descer ao seu encontro para o sul. E aí, ele chegando na região do litoral de Santa Catarina, descobre que aquela embarcação tinha naufragado e acaba capturando 7 dos, acho que 18 ou 17, acho que 18, né? Então parece que o número mais aceito é que eram 18 náufragos dessa expedição do Solís, e dos 18, 7 são capturados pelo Cristóvão Jacques. Então o Cristóvão Jacques retorna para o Rio de Janeiro, pega uma das 3 naus, carrega com pau-brasil,
pega os prisioneiros, esses 7 náufragos, coloca no navio e manda de volta para Lisboa. Esses 7 náufragos, eu já falei isso aqui, eu mencionei de passagem isso, vão ser eles que vão ser trocados pelo Estevão Frois e os seus companheiros que tinham sido presos pelos espanhóis. Lembram? Quando eu falei da expedição do Estevão Frois e do João de Lisboa, eu falei que a nau do Estevão Frois foi carregada pelas correntes da costa leste-oeste ali, daqui da Paraíba até o Amapá. Foi carregado porque a embarcação precisava de reparos, mas ele não conseguiu fazer isso por causa dos potiguares. Então ele foi parar lá numa ilha, acho que Santo Domingo, e ali ele foi preso pelos espanhóis, passou 2 ou 3 anos presos. E aí agora, depois da viagem do Cristóvão Jacques, ele vai ser trocado, o Estevão Frois vai ser trocado, ele e seus companheiros, por esses 7 náufragos que o Cristóvão Jacques prendeu no sul do Brasil e devolveu para Portugal. Bem, o próximo passo do Cristóvão Jacques, então, foi transferir a feitoria do Rio de Janeiro para Pernambuco, por um motivo muito simples, aliás, por 2 motivos. Primeiro porque o objetivo dessa feitoria estar no Rio de Janeiro era o segredo. Então, como os espanhóis já tinham descoberto a feitoria do Rio de Janeiro, então não fazia mais sentido mantê-la ali. Até porque só o segredo justificava ela ficar ali, porque a viagem de Lisboa até o Rio de Janeiro demorava quase 50 dias a mais do que a viagem de Lisboa até Pernambuco, que é o ponto do litoral mais próximo da Europa. Então ele transfere a feitoria do Rio para Pernambuco e ele vai fundar a feitoria na ilha de Itamaracá, uma ilha que tem aqui no litoral norte de Pernambuco. Então, em 1517, ele funda a feitoria de Itamaracá. Ele passa aqui aproximadamente entre 2 anos e meio e 3 anos ainda, gerenciando a questão do pau-brasil, mantendo uma certa vigilância das embarcações de outros países. Todo ano ele embarca um carregamento de pau-brasil para Portugal, nesses 3 anos que ele passa aqui, até que em meados de 1519 o próprio Cristóvão Jacques volta para Portugal. Nós ainda vamos voltar a falar dele, porque ele vai fazer uma nova expedição para o Brasil em 1526, mas aí vamos devagar, acompanhando a sucessão dos acontecimentos até chegar lá, tá beleza, pessoal? Então, não percam o raciocínio, estamos seguindo em ordem cronológica a história do Brasil. Então, se eu não me engano, aí já tem uns 60 ou 70 vídeos só desde o descobrimento até agora. Estamos em 1516, que é o ano da viagem do Cristóvão Jacques. Como vocês sabem, o meu objetivo aqui é fazer uma narrativa mais demorada, mais detalhada, tentando registrar o máximo de fatos e acontecimentos possível, né? Então é isso, um abraço.